Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui conosco. Mais uma vez nós nos reunimos para estudar a Palavra de Deus. E é muito bom ter você conosco. Eu sou Norberto e estou aqui para ajudar a conduzir esse estudo da Palavra do nosso Deus. E tenho aqui ao meu lado o pastor Daniel, pastor Júnior, que estão aqui também para nós conversarmos sobre a Palavra de Deus. Palavra maravilhosa que o nosso Deus nos deu para nós aprendermos sobre Ele, sobre a vida eterna. Pastor Júnior, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Norberto? Tudo bem, graças a Deus. Conta um pouquinho sobre você para nós. Bom, Norberto, eu sou natural de Rosário do Ivaí, Paraná. Essa é a minha cidade de origem, né? Sou adventista desde o ano de 93, quando meus pais aceitaram Jesus. Outro detalhe a respeito de mim, eu tenho 32 anos, né? Então, nasci em 92. Sou casado com a Jéssica Lopes. Nós somos casados, esse ano vai completar 12 anos. Sou pastor da Igreja Adventista há 5 anos. Esse é o meu 5º ano dentro do ministério, né? E estudante da Bíblia desde sempre. Sempre, isso é ótimo, né? Apaixonado pela Bíblia. Tá bom. Pastor Daniel, pode se apresentar. É uma alegria estar com vocês, a conversar sobre o guia do estudo da Bíblia. O pessoal aí já me conhece, estive participando de uma das lições algumas semanas atrás, e é uma alegria estar com vocês. Eu trabalho aqui nesta congregação onde estamos gravando esta lição, e que Deus possa abençoar todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que o Espírito Santo esteja com vocês. Eu sou casado com a Gabriele, tenho uma filha chamada Elisa, serei pai do Lucas, que nascerá em janeiro. Estamos na expectativa. Estamos na expectativa aí da chegada dele, e vai ser muito especial. Mas que Deus nos abençoe, Norberto, é uma alegria estar com você, e que possamos juntos aprender bastante sobre essa história tão maravilhosa, impressionante, que é da lição desta semana. Maravilha, graças ao bom Deus, nós temos esse privilégio. É um privilégio ter a Bíblia nas nossas mãos. Podemos ler, podemos estudar, podemos conversar sobre a Palavra de Deus. É realmente um privilégio. E aproveitando isso, convido você a fechar os seus olhos para nós orarmos por essa alegria de termos a Palavra de Deus e podermos estudá-la. Bondoso Deus, queremos te louvar e agradecer, porque o Senhor é um Deus tão bondoso, que o Senhor se revela na natureza que o Senhor criou, mas ainda o Senhor desejou se revelar pela Tua Palavra. Te agradecemos e pedimos o Teu Santo Espírito, ao fazermos mais este estudo, e que possamos alcançar várias pessoas que te buscam, que querem te conhecer, que querem aprender mais sobre Ti. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Bom, esse já é o 5º estudo que nós estamos fazendo com o nosso guia, né? E eu gostaria de fazer uma pequena recapitulação, só para nós entendermos o contexto que nós estamos avançando. Porque o guia ele está conduzindo, durante o Evangelho de João, para nós entendermos qual era o foco que João queria mostrar com o seu Evangelho, como ele queria apresentar Jesus e como isso ficou registrado nas páginas da Bíblia. Então, nós já vimos que ele aponta, desde o início do seu Evangelho, ele já aponta que Jesus é o Cristo. Ele já demonstra que Jesus é o Cristo. E ele mostra também, no outro estudo que foi mostrado, os sinais da divindade de Cristo. Cristo, ele demonstra que ele é Deus. Ele faz também uma introdução, fala aquele texto que todos nós conhecemos, né? No princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E no 4º estudo fala de várias testemunhas de Jesus. E nesse estudo que nós vamos fazer agora, foca especialmente nos samaritanos, e especialmente na mulher junto ao poço, que era uma mulher samaritana, mas depois envolve toda a comunidade dos samaritanos. E é muito interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus, de ver como Jesus foi buscando várias pessoas em vários contextos, em vários locais, em várias situações, e
numa sociedade que era uma sociedade complexa, a nossa sociedade também é uma sociedade complexa, que tinha muitos desafios. E Jesus ele vai, aos poucos, se colocando diante de uma pessoa, de outra pessoa, de um grupo, de outro grupo, porque todos devem ser alcançados pela mensagem do Evangelho. Pastor Júnior, quer fazer uma introdução aí de como que nós começamos esse estudo? É interessante a gente pensar um pouquinho na história, né? João 5 é uma das passagens, é uma das histórias, um relato mais interessante sobre o próprio Cristo. Como é que Jesus conversava com uma única pessoa? Essa é uma pergunta muito interessante. A gente sempre pensa em Jesus falando para multidões, né? E a gente vê aqui justamente Jesus dialogando com uma única pessoa. E tem outro detalhe: uma mulher. A Bíblia mostra a sensibilidade que Deus tem, tanto para com os seus filhos, quanto as suas filhas. Então a gente encontra aqui, dentro da narrativa, o encontro que Jesus faz, o encontro de Jesus com essa mulher, mostrando para a gente que o Evangelho é para todos. Tanto é que Gálatas, capítulo 3, 28, vai dizer que não há judeu nem gentil, não há escravo e nem liberto, não há homem e nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. E a gente encontra dentro dessa narrativa essa história, né? Esse encontro de Jesus e a importância que Jesus dá àquela mulher, e não somente ela, a um povo que infelizmente, historicamente, haviam sofrido discriminação pela nação que Jesus pertencia, que eram os judeus. Interessante, Jesus era revolucionário nesse ponto, né? Dentro do contexto que vivia a sociedade, Jesus ele atravessou algumas fronteiras, porque o Evangelho precisava chegar a todos. Pastor Daniel. É interessante essa questão, né? Quando você pensa nos samaritanos, vale lembrar a origem desse povo. Se você pesquisar aí na sua casa, coloca lá assim, ó, mapa das 12 tribos de Israel. Você vai ver um detalhe interessante. Na região ali de Israel, que existe até hoje, o povo de Deus, durante um tempo, o reino de Israel era dividido em 12 tribos. Depois de um tempo, houve uma separação, 10 tribos ficaram ao norte e 2 tribos ficaram ao sul. O norte era chamado de Reino do Norte, ou Reino de Israel, e o sul era chamado de Judá. Em 722 a.C., a Assíria invadiu o Reino do Norte e levou para a Assíria cativos as 10 tribos do norte, ou o Reino do Norte, o Reino de Israel. E depois de um tempo, eles trouxeram pessoas da Assíria e da Mesopotâmia para ocupar aquela região de Samaria. Qual foi o resultado? Você teve uma mistura de judeus, de israelitas, na verdade, com pessoas da Mesopotâmia e da Assíria. Então, o povo ali até acreditava no Deus de Israel, até adotava algumas práticas importantes do povo de Deus, só que eles eram um povo miscigenado, misturado. Então, o judeu raiz olhava para si e falava assim, nós somos um povo puro. Os samaritanos é um povo miscigenado. Eles estão corrompidos com a cultura da Mesopotâmia, da Síria, assim por diante. Então, é aí que nasce ali uma espécie de preconceito. Tanto é que quando os judeus eles estavam lá em Babilônia cativos, e depois de 70 anos eles voltaram para reconstruir o muro e a cidade, esse povo aqui se opôs à reconstrução de Jerusalém. Então, até chegar nesse contexto aqui da história de Jesus, foram anos e anos de rivalidade, de acusação entre esses povos, e o judeu fazia tanta questão assim, ó, é mais rápido sair da Judéia e ir para a Galiléia, passar por Samaria, mas eu prefiro dar uma volta do que se encontrar com essas pessoas. E aqui, Norberto, fica um ponto interessante.
Hoje é fácil eu e você olharmos para os judeus e falar assim: olha, está vendo? Esse povo aí não ia com a cara das pessoas, eles não se envolviam, né, com pessoas que pensavam de forma diferente. Mas eu pergunto para você, como você tem se relacionado com pessoas que pensam diferente de você? Como você olha para pessoas que têm uma espécie de cristianismo miscigenado? Um cristianismo que não é igual ao seu cristianismo. Como você se relaciona com essas pessoas? Você deixa o preconceito tomar conta do seu coração, as barreiras sociais, e não consegue se comunicar com as pessoas para falar de Jesus para elas? Ou você é alguém que realmente tem feito a diferença na vida das pessoas? Eu acho que cabe aí esta reflexão, baseado nesse contexto aqui de quem eram os samaritanos. E tem um detalhe a respeito disso que eu acho interessante, se a gente estudar um pouquinho sobre essa rivalidade, os samaritanos, eles eram um povo que acreditava na Escritura, mas eles não acreditavam em toda a Escritura. Você, estudando um pouquinho da história, compreendendo um pouquinho a origem desse povo, você vai perceber o seguinte: eles acreditavam no Pentateuco. Tanto é que no Evangelho de João, você vai perceber que Jesus é tratado como aquele que viria de acordo com a profecia mosaica. Moisés havia dito, isso está em Deuteronômio 18, versículo 15, que viria alguém do nível dele ou melhor do que ele. Esse profeta anunciado por Moisés era o próprio Cristo. E os samaritanos aguardavam esse Cristo de acordo com aquilo que Moisés havia profetizado, porque eles acreditavam no livro de Deuteronômio, o livro de Números, Levítico, Êxodo e Gênesis. Todavia, eles não acreditavam, não criam nos demais livros de Josué a Malaquias, porque na época de Jesus, a Bíblia da época era o Antigo Testamento, e eles não acreditavam que de Josué a Malaquias era inspirado por Deus, os livros, os escritos não eram inspirados por Deus. Então, a grande rivalidade também entre samaritanos e judeus estava atrelado à questão religiosa. Por quê? Bem simples, Jesus está indo para Sicar, e ele vai, e Sicar ficava de frente a um monte. Que monte é esse? Gerizim. O monte Gerizim foi um monte que foi onde os samaritanos construíram o seu templo, o templo de adoração. Baseado em que eles construíram esse templo? No livro de Deuteronômio, capítulo 11 e o capítulo 12, ali você vai encontrar o texto bíblico dizendo para a gente que Deus escolheria um lugar para a sua adoração. Inclusive, nesse local onde seriam trazidos dízimos, ofertas e assim por diante. No capítulo 11, diz para a gente que 2 montes seriam escolhidos para bênçãos e maldições, que estavam escritos no próprio livro de Deuteronômio. Monte Ebal e o Monte Gerizim. O Monte Gerizim era um monte que seria para as maldições. Só que os samaritanos não acreditavam que aquele monte havia sido o monte das maldições, que o livro de Josué vai dizer que Josué proferiu nesse monte. Tem um detalhe importante aqui que eu acho que você que está nos assistindo agora precisa saber. No ano 128 a.C., João Hircano, que havia participado da rebelião dos Macabeus, ele tomou a decisão, quando conquistou Jerusalém, a região de Judá ali, e também a região do norte, dos gregos, de Antíoco Epifânio. Ele então toma uma decisão ali, e ele destrói um monte, o templo dos samaritanos que estavam no Monte Gerizim, que para eles era um local sagrado, porque na cabeça deles, Deus havia escolhido aquele lugar de adoração. E agora você tinha uma rivalidade histórica acontecendo justamente, e a culminação dela com a destruição do templo. Começa no período de Neemias e Esdras, e vai se afunilando a chegar ao tempo de Jesus, ao ponto dos judeus jamais comerem juntamente com o samaritano. Jamais um judeu
pegava num tecido de um samaritano. Jamais um judeu pegava nos utensílios de um samaritano. Tanto é que no versículo 4 de João capítulo 4, aí vai dizer para a gente, o 4, 5, vai dizer que os judeus jamais se davam com os samaritanos. Mas eles não se davam ao ponto de não conviver no mesmo ambiente. Para um judeu, o samaritano era uma pessoa impura, imunda. Esse era o nível de rivalidade que existia entre eles. A gente vê que nessa construção das sociedades, vamos dizer assim, construção, porque quando os judeus voltam do cativeiro, eles têm que reconstruir, né? E os samaritanos foram levados ali pelos assírios e eles têm que construir uma própria sociedade. Então, se a gente relacionar um pouco com o Brasil, né? A gente pegou um pouco aqui da cultura indígena, um pouco da cultura africana, um pouco da cultura europeia, pegou até um pouco de coisa do Japão e tudo misturou e está saindo do Brasil. Então, às vezes a gente tem, por exemplo, o brasileiro adora pizza, comida tipicamente italiana. Em muitos lugares do Brasil tem churrasco, que é da Argentina. Estou falando de comida, né? Se a gente pegar, por exemplo, tem a feijoada, que é tipicamente brasileira. Tem o pão de queijo, que é tipicamente brasileiro. E assim, dentro do Brasil todo, a gente tem um pouco disso, um pouco daquilo, tem umas ideias assim, tem uns costumes diferentes, né? Porque o Brasil é muito grande. Agora, imagine se a gente dividisse o Brasil em dois, e cada um criasse a sua própria cultura e começasse a brigar, os dois Brasis. Né? Mais ou menos o contexto que eles estavam ali brigando entre eles. Não, o povo de Deus somos nós. Não, o povo de Deus somos nós. Não, o templo é aqui no meu país. Não, o templo é no meu país. Não, a mensagem é para nós. Não, a mensagem é para nós. Então, ficou aquela coisa complicada, aquele contexto complicado, até chegar ao ponto de rixa mesmo, né, como o pastor está falando. Então, um não podia ficar perto do outro. Mas eram duas sociedades que tinham a sua, vamos dizer assim, a sua religião, as suas normas morais, né? E aí entra o contexto da mulher samaritana, aqui do capítulo 4 de João. Porque a primeira vez que eu li esse texto, eu era criança, eu fiquei pensando assim, por que uma pessoa foi tirar água ao meio-dia, debaixo do sol forte? Porque se alguém já morou no sítio, precisou buscar água, sabe que não faz isso nesse horário. Você vai de manhãzinha, vai à tardezinha, mas não debaixo do sol forte. Por que ela sai? Vamos aqui, pastor Daniel. Por que ela vai nesse horário para buscar água? E por que Jesus está lá nesse horário? Porque era um horário um pouco estranho também para viajar, né? No desenrolar da história do capítulo 4 de João, nós percebemos que ela tinha uma razão muito forte para evitar o contato com outras mulheres. Ela tinha uma vida, um histórico assim bem complicado em seus relacionamentos. Ela já tinha tido vários relacionamentos, se relacionado com vários homens, e é provável que ela não era bem vista ali pela sua própria sociedade. Então, olha que coisa interessante, né? Essa é o típico tipo de pessoa que está sofrendo. E quando ela olhava para os judeus, esse é o povo que não me quer bem. Mas quando ela olhava para as pessoas da sua própria cidade e para a sua própria classe, né, para as próprias mulheres, ela olhava para si e falava, eu sou uma mulher solitária, eu sou uma mulher que devo evitar o contato com as pessoas. Então, ela queria se esconder, na verdade, né? Quem sabe porque tinha muita vergonha, decepção, era uma pessoa provavelmente muito frustrada, e meio-dia não tinha ninguém lá, ela não seria vista por ninguém iria ficar questionando ela. Então, uma das razões, né, que nos leva a crer dela buscar água no meio do dia, sem dúvida nenhuma, seria esse ponto aí. E Jesus, ele decide atravessar pelo meio de Samaria. Podia dar a volta, né, como já foi falado antes. Mas ele decide atravessar pelo meio de Samaria, na direção do poço de Jacó. E aí, por que Jesus resolve passar no meio de Samaria, ao invés de dar a volta, como era o padrão dos judeus? Jesus, sendo um judeu, a lógica seria ele desviar de Samaria para voltar para Galiléia, mas ele resolveu passar por dentro. Duas respostas para isso que o nosso guia traz, e eu achei bem interessante. A primeira delas
tem a ver com João Batista. Se você voltar um pouquinho no contexto, se você voltar ali no capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, aliás, final do capítulo 3, desculpa. Se você voltar um pouquinho ali, você vai ver uma discussão que existe a respeito de João Batista com seus discípulos. E a discussão deles estava atrelada por que Jesus estava realizando milagres e batizando, e João estava, me parece, diminuindo o seu ritmo de trabalho. E agora João ele vai dizer que importa que Jesus cresça e ele diminua. E João estava numa região também trabalhando, e por esse motivo Jesus toma a decisão de ficar na Judéia. E Jesus trabalha na Judéia vários dias. Só que assim, tem um detalhe, Jesus, como você havia dito anteriormente, Jesus era alguém como fosse um revolucionário para a época. Não que de fato Jesus era revolucionário, mas é porque Jesus estava apresentando como se deve viver de acordo com a vontade de Deus, e o povo estava fora desse padrão de Deus. Então, para o povo daquela época, Jesus era quase que um revolucionário. Não, Jesus está vivendo o que o Antigo Testamento havia dito sobre ele. Tanto é que uma das expressões que mais se repetem nos evangelhos e fez isso para cumprir a Escritura. Jesus está vivendo o que a Escritura diz. E Jesus estava na Judéia, ali, para não interferir no trabalho de João Batista, que estava em outra região. Jesus, então, ele tem que tomar uma decisão. Vou ir pelo mar Mediterrâneo, vou por Decápolis, ou vou por Samaria. Logicamente, um judeu, por entender que um samaritano era alguém impuro, ele iria pelo mar Mediterrâneo, ou ele iria por Decápolis. Jesus toma a decisão de passar por Samaria. Jesus tinha que chegar na Galileia. Só que Jesus ele está indo para lá, e agora eu coloco a segunda coisa aqui, ele vai com uma intenção. A intenção dele é alcançar os samaritanos. Jesus veio para que todos pudessem ter acesso a ele, conhecê-lo, e por esse motivo, colocando a segunda aqui, segundo detalhe, né, a respeito da narrativa, a razão, é que Jesus deveria passar por ali, para encontrar os samaritanos. Até pegando um gancho, você está falando que os judeus entendiam então que os samaritanos eram pessoas imundas ou impuras. Mas se a gente voltar lá no Deuteronômio e olhar, a gente vai ver que tem situações que fazem a pessoa ficar impura, e não a pessoa em si, né? E Jesus ele vem mostrar que as pessoas não são impuras, elas podem estar impuras por algum motivo, mas não é uma condição da pessoa. Talvez da situação, alguma coisa que possa ter acontecido que levou a pessoa ali. E Jesus vem justamente para resgatar o impuro. Como ele diz, né, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Então ele vai justamente, aquele é impuro, então é esse que eu preciso resgatar. Mas não que a pessoa fosse impura em si, mas por alguma situação ritualística, o entendimento dos judeus é que eles eram impuros ou imundos. E como é triste a gente olhar para esse contexto, de se considerar um ser humano criado à imagem de Deus como algo impuro, como algo imundo. É uma coisa triste da gente pensar, né? Como que a gente pode imaginar que se olhava por um grupo de pessoas, esse grupo é imundo, não posso ter contato com eles, porque senão a minha santidade vai ser prejudicada. É preocupante, né? Esse tipo de coisa. E será que não pode acontecer hoje? Será que a gente não corre o risco de se colocar num certo pedestal e falar, não, o meu cristianismo é melhor que o seu. Aquele grupo de cristãos ali não serve. Tem que ser igual a gente, tem que estar no nosso contexto, que senão não presta. O que o senhor acha? Hoje é muito comum assim, a gente procurar no mundo pessoas que tenham os mesmos gostos e preferências. E quando a pessoa tem esses mesmos gostos e preferências, você acha que aquela pessoa é boa. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque tem coisas na vida que elas não são essenciais. E às vezes a gente torna essas coisas essenciais como determinantes para a gente escolher se devemos amar e respeitar aquela pessoa ou não. Então, quando você olha aqui para essa história, faz a gente lembrar de contextos atuais. Por exemplo, às vezes você que está nos assistindo agora, você tem aí uma preferência política, um lado político preferido.
Aí quem pensa diferente de você, ao seu contrário, você passa às vezes a odiar a pessoa por um entendimento diferente que ela tem. Isso é em todos os sentidos. As pessoas brigam hoje por causa de time de futebol, as pessoas brigam hoje por tanta coisa desnecessária, fútil, e às vezes a gente deixa coisas banais do cotidiano humano impedir a gente de alcançar algo essencial, primordial, que é testemunhar de Jesus para as pessoas. Aqui no nosso guia fala, citando aqui o livro Desejado de Todas as Nações, diz assim que o ódio existente entre os judeus e samaritanos impedia a mulher de prestar um favor a Jesus. E aqui Jesus teve que usar, né, da sua sabedoria como mestre, e ele, em vez de oferecer uma ajuda, oferecer um favor, ele pediu. E foi desta maneira que ele conseguiu iniciar um diálogo com aquela mulher. Já tinha a barreira de ser um homem conversando com a mulher. Naquela época já não era aceitável isso. Um judeu com uma samaritana piorou ainda mais a situação. Só que Jesus, ele é especialista em quebrar barreiras, em quebrar ideias erradas, ideias que nos impedem de falar ao coração das pessoas, né? Aquilo que nos impede de testemunhar de Jesus. E aí, Jesus então pede algo àquela mulher, e aquele pedido de Jesus chocou aquela mulher. Como é que você, judeu, me pede algo? Então Jesus foi na contramão de todo o consenso da época, e isso abriu portas para um diálogo, abriu portas para que Jesus ganhasse o coração dela, e toda essa história de transformação ocorresse na vida dela. Eu li um tempo atrás uma história de umas pessoas que estavam num trem na Índia, e na Índia a sociedade tem as castas, né? E tinha pessoas de várias castas dentro do trem, e uma pessoa passou mal, uma pessoa de uma casta superior. Passou mal, e as pessoas tentaram socorrer, e uma das pessoas falou, ó, toma aqui um pouco de água, e pegou o copo dele, deu, e a pessoa recusava, até que alguém falou, não, pega o copo dele. Aí ele tomou a água no copo dele, porque ele não aceitou tomar água no copo de alguém de uma casta inferior. Então isso ainda existe no mundo, isso ainda acontece. Então naquela época, quando Jesus pediu água para a mulher, ela deve ter pensado assim, mas como? Vocês não aceitam nem ficar perto da gente? Você vai aceitar pegar aqui a minha água, da minha vasilha para tomar? Vocês não aceitam. Como que agora você vem e pede para mim? E é interessante esse relato da água, né? Naquela época, tem um outro detalhezinho, né, bem importante. Naquela época, era inadmissível alguém rejeitar água. Alguém rejeitar de dar água a alguém que está pedindo. Então, se a pessoa estivesse fazendo qualquer atividade, se alguém passasse e pedisse água, aquela pessoa pararia de fazer o que estava fazendo para dar água a essa pessoa. E se você olhar claramente, a mulher ela tenta recusar fornecer a água a Jesus, justamente por essa grande rivalidade que existia. Havia um conceito também dos judeus que era muito triste, além da questão étnica. Para os judeus era assim, qualquer pessoa que não nascesse judia, ela estava em pecado. Ou quando a pessoa tinha alguma deficiência, qualquer outra coisa relacionada a isso também. Tanto é que no relato de João capítulo 9, e a gente vai estudar essa história mais à frente, em João capítulo 9, quando a gente tem um cego de nascença, tem uma frase muito interessante que os líderes religiosos dizem para o cego de nascença, quando ele tenta dizer a respeito de Jesus, o que Jesus fez por ele. E ele diz assim, versículo 34, capítulo 9, mas eles disseram, os líderes religiosos, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? Esse era o padrão dos líderes religiosos judaicos da época. A visão deles era assim, se você é uma mulher, é inferior. Se você é um deficiente, mais inferior ainda. Alguém cometeu algum pecado na sua descendência, porque o texto de Êxodo 20, lá vai dizer o versículo, quando fala sobre
o terceiro mandamento, vai dizer que Deus visita a iniquidade até a terceira e quarta geração. O conceito deles é assim: alguém da sua descendência pecou e por esse motivo você está em pecado. Você está recebendo a justiça divina. Você é imerecedor da graça de Deus. Essa era a visão da época. E o interessante é que Jesus olha para essa mulher com outro olhar. O olhar de Jesus é um olhar de misericórdia, de amor, de carinho. Outro detalhe: a mulher naquela época ela era uma propriedade. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, né? A liberdade que as mulheres têm hoje de poder escolher o marido que vai casar, de ter, no contexto do Ocidente, de ter a liberdade para tomar algumas decisões dentro da sociedade, de até ter carreira política, por exemplo. Isso aqui é algo novo, é de agora. Muito novo. Naquela época, a mulher era uma propriedade. Então, essa mulher, em outras palavras, era alguém que não poderia falar com Jesus, e principalmente pelo fato de Jesus ser um judeu. Jesus não poderia se direcionar a ela. E é interessante que Jesus o fez. Ele rompeu as barreiras da época. Aqui no nosso guia, ele fala assim, faz um paralelo entre Nicodemos, da lição anterior, né? Nicodemos, ele se esconde, ele vai falar com Jesus à noite, ele não quer ser visto. Não? E agora, a mulher samaritana. E Jesus, ele trata indo ao ponto, diretamente, tanto com Nicodemos, tanto com a mulher. Porque Jesus, ele tem que vir e mostrar quem ele é. Essa era a missão de Jesus. Eu sou o Salvador, o Messias, eu vou morrer por vocês e vou dar vida eterna a cada um de vocês. E ele vai direto ao ponto. Fala para a mulher, lá no verso 10 do capítulo 4 de João, fala assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que ele está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Jesus entra agora diretamente, falando com a mulher. Olha, eu estou pedindo água aqui, mas se você soubesse quem eu sou, você que estaria pedindo a água viva para mim. E aí ela tenta brincar. É interessante que Nicodemos, ele parece que brincou um pouquinho com Jesus. Jesus fala, é necessário nascer de novo. E ele fala assim, eu vou voltar para o ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Está de brincadeira, né? Aí a mulher fala, interessante, você tem água viva, mas o senhor está sem balde e o poço é fundo, como é que o senhor vai trazer essa água viva? Parece que os dois começam a fazer brincadeira, né, com Jesus. E Jesus tem que chamar a conversa de volta para a seriedade. Daí, Daniel? É interessante que a lição ela faz esse paralelo entre as histórias de Nicodemos e da mulher samaritana, e em ambas as histórias ali nós encontramos duas pessoas que precisavam experimentar a conversão. E há alguma diferença entre eles, né? Primeiro, Nicodemos era um homem rico, cheio de pompa, cheio de moral. Essa mulher era o oposto, o contrário. Mas isso não impedia de que ambos necessitassem da conversão. Então, eu não sei quem está nos assistindo nesse momento, mas talvez você, não importa a sua classe social, não importa o quanto de dinheiro você tem na conta bancária, se você é rico ou pobre, não importa o seu status social, você é alguém amado por Jesus, você é alguém especial para Deus, e talvez você está precisando passar pelo processo de conversão, porque o chamado de Jesus foi para Nicodemos, foi para a mulher samaritana, mas é para você também. Agora, sabe o que é interessante? As duas histórias terminam de forma diferentes. Diz a história que depois da crucificação de Jesus, Nicodemos aceitou o Evangelho e ele se tornou um cristão. Mas, ao terminar o encontro com Jesus, a reação de um para o outro foi diferente. Enquanto Nicodemos se escondeu atrás do seu status, do seu poder, de tudo que ele possuía, a mulher imediatamente aceitou o convite de Jesus, bebeu da água viva, deixou o seu cântaro de lado e foi testemunhar de Jesus para as pessoas. Então, a reação de um para o outro foi bem diferente, e nós vemos aqui o poder do Evangelho e do encontro com Jesus,
o quanto isso fez diferença na vida dessa mulher. Só pegando ainda um ganchinho ali, como ela estava meio que brincando com Jesus, né? Porque ela fala, então o senhor não tem balde, como o senhor vai tirar a água? Ele fala assim, não, a água que eu vou dar, ela vai criar uma fonte dentro de quem recebe, que vai jorrar pela vida eterna. Aí ela fala, então me dá dessa água, eu não preciso ficar mais aqui buscar. Aí Jesus faz o negócio ficar sério, né? Fala, então tá bom, vai lá, busca o seu marido e volta aqui. Aí o negócio, acabou a brincadeira, né? Às vezes a gente lida com Deus meio na brincadeira, né? Você olha o texto bíblico e fala, mas não é bem assim, não precisa pegar tão firme assim, não. E aí Deus às vezes tem que dar uma chamada, falar, opa, eu estou falando sério, não é brincadeira não, estou falando uma coisa muito séria, muito real. E nesse contexto agora que nós estamos entendendo, que a mulher começa a entender que o negócio é sério, realmente é sério com Jesus, como que continua, pastor? Primeira coisa que eu acho interessante sobre a questão da oferta de Jesus, ele está fazendo uma venda aqui. Né? Quando a gente olha para aquilo que estava acontecendo com ele e com ela, Jesus está fazendo uma oferta. Quando Jesus diz, a água que eu lhe der, e quando aparece aí a palavra água viva, na tradução também pode ser traduzido esse texto como água corrente fria. Essa mulher estava vindo ao meio-dia para pegar água naquele poço. Meio-dia, o sol estava no meio do céu. Deserto, uma região montanhosa, deserto. A água, que estado ela estava? Morna, fria, quente? Possivelmente morna ou quente. E agora Jesus dá a oferta dele mesmo, né? Como água viva, ela não entende a metáfora. Jesus está usando uma metáfora aqui. Tanto é que a palavra vida, de acordo com o Evangelho de João, é uma palavra-chave em todo o Evangelho. E ela não entende a metáfora. E agora então Jesus ele tem que ir mais ao direto. E é quando ele diz para ela, chama o teu marido. Porque ela fala assim, me mostra onde é esse local. Ele falou, chama o teu marido que eu vou te contar onde está. E nesse momento ela olha para Jesus e diz assim, eu não tenho marido. E agora Jesus faz a revelação. E esse é o grande detalhe sobre Jesus. Né? Outra palavra que é muito citada no Evangelho de João, que é uma outra palavra-chave, é a palavra sinal. E Jesus vai fazer um sinal para essa mulher. Ele vai revelar algo que somente ela e as pessoas que a conhecia, talvez, poderiam revelar. Agora, um homem estranho saber isso? Como assim? E agora ele olha para ela e diz assim, não, de fato você não tem marido, você já teve aí 5 maridos, e esse marido que você tem agora não é seu. É interessante a próxima expressão que ela vai olhar, e ela vai dizer assim, versículo 19, vejo que tu és profeta. Sabe o que ela está dizendo aqui? Ela está reconhecendo Jesus como aquele profeta que Moisés havia dito que viria. Ela não reconhece Jesus como Deus, ela o reconhece como um profeta. Mas esse profeta, talvez você pode ser aquele que Moisés disse, depois que você revelou para mim aqui, pode ser. É interessante, né? Aqui no verso 19, né? E aí ela entra numa discussão teológica, né? No verso 20, nossos pais adoraram nesse monte, vós dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Então começa uma discussão teológica ali. Fala, olha, eu vejo que o senhor é profeta, vamos tirar umas dúvidas? Né? Já que aparentemente o senhor é o profeta previsto por Moisés, vamos tirar umas dúvidas? Como é que é? Era para a gente adorar aqui, é para adorar em Jerusalém? Como funciona? Às vezes a gente tem essa coisa, né? A gente pensa muito aqui. A gente pensa muito aqui e perde o foco lá. Os discípulos de Jesus, assim como a nação judaica como um todo, eles estavam focados no Império Romano. Eles achavam que viria o Messias para livrá-los do Império Romano. Aí Jesus vem, morre na cruz, ressuscita, conversa com eles. Aí eles perguntam, então, o senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus fala, ó, isso aí vocês não têm que saber. Vocês vão ser minhas testemunhas, aqui em Samaria, Judéia, etc. Tal. O foco é outro. Mas às vezes a gente, você é pastor? Me esclarece aqui um negócio. E a vida eterna? A gente perde muito o foco, né? Está diante de Jesus, está diante do Messias, mas às vezes a nossa visão, muito pequena, a gente quer tirar uma dúvida, a gente quer saber uma coisinha aqui, e eu vou continuar a minha vida, eu só queria tirar a dúvida. Mas Jesus, ele quer mais, né?
Pastor Daniel? Deus realmente não se preocupa com o lugar. Você assistindo esse vídeo pode adorar a Deus melhor do que eu aqui dentro da igreja. Então, existem discussões que são desnecessárias, não contribuem nada para a nossa caminhada espiritual. Mas quando olhamos para essa história, Jesus ele traz para nós o que é chave, o que é central, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E quando ele fala espírito, está relacionado ao fator da nossa mente, do nosso coração, que precisa estar ligado a Jesus. Você não pode assistir um vídeo desse por assistir. Você não pode ir numa igreja por obrigação. Você não pode, cantar a música de qualquer jeito, ler a palavra como se fosse um livro qualquer. Você precisa fazer isso crendo que você está se comunicando, se conectando com Deus do universo e que Ele tem um propósito especial para a sua vida. E em verdade, porque o Evangelho de João nos ensina que Jesus é a verdade, a sua palavra é a verdade. E quando nós temos contato com Jesus, com a sua palavra, com a Bíblia, nós estamos adorando a Deus da forma como Ele deseja. Mais importante do que seguir o que outras pessoas estão dizendo no mundo afora, você precisa seguir o que Jesus diz em sua palavra. E quando você segue todas as instruções, tudo que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, quando você faz desse livro o seu guia, você pode ter certeza que você está adorando a Deus da forma como Ele deseja. Agora nós vamos para o ponto forte, verso 25 e 26 do capítulo 4. A mulher fala, olha, eu sei, na nossa discussão teológica, eu sei que vem o Messias, e quando Ele vier, nos anunciará tudo. Aí Jesus fala na lata, sou eu esse aí, esse Messias aí que você está esperando, sou eu que estou falando com você. E aí a história é cortada que chegam os discípulos. E aí começa uma parte que eu acho fundamental dessa história. O testemunho desta mulher. Ela finalmente encontrou o Cristo. E ela ainda, por mais que ela tivesse alguma dúvida, ela falou, não é possível. Eu estou esperando vir o Messias, o nosso povo está esperando vir o Messias. Os judeus falam que vem o Messias. E aí eu encontrei o Messias. Ele falou, sou eu que estou falando com você, eu sou o Messias. É o mesmo que, de certa forma, ele disse para Nicodemos. O primeiro ponto que eu acho interessante dessa narrativa toda é que a primeira parte dela é a oferta de Jesus. Jesus se oferta como água viva. A segunda parte é quando Jesus ele entra na intimidade. Ele entra na intimidade e ele mostra que ele tem poder e sim, Ele conhece a gente muito bem. O terceiro momento é que Jesus é o único que pode resolver a nossa ligação com Deus. Quando a gente fala sobre a questão da adoração aqui, e é um ponto que eu quero só voltar aqui que eu acho interessante, é que assim, as mulheres não tinham acesso ao templo. Só tinha acesso ao templo os homens da descendência de Arão. Então, para essas mulheres terem acesso ao templo, para adoração a Deus, elas dependiam dos seus cônjuges para ter acesso. Agora pensa, uma mulher que tinha diante da sua frente, de frente da sua cidade, um lugar, um templo de adoração, ela não tinha acesso mais porque haviam destruído, e agora ela tinha o templo de Jerusalém, mas que os judeus não aceitavam. A condição espiritual dessa mulher, não somente dela, mas da nação toda, dos samaritanos, eles não tinham acesso a Deus. Jesus fez a ela a maior revelação que Ele veio fazer nesse mundo. Ele veio romper qualquer véu de separação entre nós e Deus. Tanto é que, para mim, dentro dessa narrativa, a parte principal é essa. Por quê? Porque Jesus mostra para a gente que Ele deu acesso, o nosso acesso a Deus. Como assim? Se você abrir em Hebreus capítulo 10, versículo 19, vai dizer para a gente ali, Paulo vai dizer assim, tendo, pois, intrepidez para entrar aonde? No santuário de Deus. Através do quê? Através do sangue de Cristo,
Então, o que santuário é esse que Paulo está dizendo? O santuário celestial. Ele está dizendo assim, eu e você podemos ter acesso ao santuário celestial, através de quem? De Jesus Cristo. Quando? Agora. Em qualquer lugar, o lugar que você estiver, se você estiver no trabalho, e você está sentindo que precisa falar com Deus, se você orar a Deus, você fechar os seus olhos, não sei, ou em pensamento, você buscar a Deus, você vai falar a Deus diante do trono dele, você vai falar de filho para pai, e ele vai te responder de pai para filho. A promessa bíblica é que Jesus veio para nos elevar até o céu, elevar a Deus, e isso está acontecendo com essa mulher aqui. Por isso que Jesus fala, aquele que me adorar, de que maneira? De coração, que o coração dele for voltado a mim, verdadeiramente, essa pessoa terá acesso a mim, não num templo, mas em qualquer lugar onde ela estiver. Olha que bênção é essa, é uma bênção tremenda, porque eu e você temos acesso a Deus a qualquer momento. Deus não está distante, mas Deus está próximo. Jesus nos eleva a Deus. E aqui um ponto interessante sobre a revelação de Jesus é que Jesus está mostrando a ela que Ele é aquele que romperia o véu de separação. Somente um Messias seria capaz de morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia para dar a salvação. Jesus estava adiantando para essa mulher o que iria acontecer naquela sexta-feira, em que o véu seria rasgado de cima a baixo no santuário. Jesus estava mostrando para ela que Ele é o acesso, Ele é a chave de acesso a Deus em qualquer momento. E é por isso que Jesus diz uma coisa, né? Nós adoramos o que conhecemos. Pastor Daniel, nós estamos quase encerrando o tempo. Vamos para as considerações finais. Essa lição eu acho que é maravilhosa. Dá para a gente aprender muito sobre Jesus e a sua missão. Por favor, as suas considerações finais. Eu acho que, talvez para mim, né, a lição mais profunda que eu posso tirar dessa história é: você quer ser um grande missionário? Tenha um grande encontro com Jesus. É impossível você ser uma testemunha de Jesus se você não conhece Jesus, se você não tem contato íntimo e pessoal com Ele. Sabe, a reação da mulher samaritana nos mostra que é maravilhoso, é extraordinário você se encontrar com Jesus. E aí você vê pela reação dela, né? Ela esqueceu que ela tinha ido àquele local buscar água. Ela se tornou uma grande missionária, falou para toda a sua cidade sobre Jesus, e através do testemunho dela, muitas pessoas passaram a acreditar em Jesus. Eu e você hoje precisamos ser como esta mulher, ter um grande encontro com Jesus para ser um grande missionário, porque quando você se encontra com Jesus, você se enche de motivação para testemunhar do amor dele e do que ele tem feito em sua vida para o máximo de pessoas possível. E Deus está chamando você para ser um grande missionário, uma grande missionária. Deus está chamando você para pregar o evangelho para a sua família, para os seus vizinhos, para o seu bairro, para a sua cidade. Jesus conta com você. E quando Ele salvou você, quando Ele transformou você, é para que você transforme e salve a vida de muitas pessoas pela graça de Jesus. Pastor Júnior, vamos às considerações finais. O que eu acho muito importante aqui, olhando para toda essa narrativa, é o que o próprio Jesus vai dizer no versículo 34, ele diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando você vai para o capítulo 6, ele vai dizer assim para a gente, dando um conselho no versículo 27, trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Qual é a comida que Deus espera que eu e você comamos? É o que Jesus disse, realizar a obra que o Pai nos confiou. Essa mulher viveu essa experiência,
E o interessante é que, na parte final, quando fala sobre os samaritanos, diz que por causa do testemunho daquela mulher, Jesus ficou 2 dias ali, e não somente ela, mas muitos dos samaritanos se converteram, mesmo Jesus não realizando nenhum milagre, nenhum sinal ali. Então Deus pode realizar muitas coisas através de você, se você o aceitar, e se a sua comida consistir em fazer a obra daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. E esse é o chamado de Deus para mim e para você, que eu e você possamos comer da comida que Deus nos oferece. Amém. Bom, eu quero deixar com vocês um verso, antes de nós fazermos a oração. Verso 40 do capítulo 4. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Se você encontrou com Jesus, peça para Jesus vir para sua casa, leve Jesus para sua casa, vai ser maravilhoso demais. Vamos orar? Pastor Júnior, pode orar por nós, por favor? Querido Deus, eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para nos oferecer a maior dádiva que o céu poderia oferecer, que é justamente Ele mesmo. Ele é a maior dádiva, o maior presente que foi nos fornecido, porque de fato Ele é a própria vida eterna. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Obrigado porque Jesus Cristo não poupou esforços para morrer na cruz e ressuscitar, para nos dar vida, vida em abundância. Obrigado porque Jesus Cristo é a água da vida. Obrigado porque Jesus Cristo é o pão da vida. Obrigado porque Jesus Cristo é a ressurreição. E é por esse motivo, Senhor, que juntamente com as pessoas que oram comigo nesse momento, queremos dizer ao Senhor, diante do Teu trono de graça, estando diante de Ti, através do sangue de Cristo, queremos pedir, Pai, a mesma obra que Jesus Cristo realizou na vida daquela mulher samaritana, que realize na nossa também. Que tenhamos um encontro especial com Jesus Cristo, e que a nossa vida venha a fazer somente aquilo que o Senhor deseja. Que possamos realizar a sua obra, que possamos comer da comida que o Senhor nos oferece, que é justamente o próprio Cristo. Pai Santo, abençoe cada pessoa que aqui comigo ora nesse momento. Se porventura está passando por algum desafio, seja qual for, Pai, esse filho ou filha possa receber a Tua graça como aquela mulher samaritana recebeu. E assim como aquela mulher samaritana que anunciou o Evangelho a outras pessoas, que essas pessoas também possam contar dos milagres que o Senhor realizou, realiza e ainda realizará na vida delas. Esteja conosco, nos abençoe. E obrigado por mais esse estudo da Tua Palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença. E tenho certeza que logo nos veremos. Você é o nosso convidado para a próxima lição. Tchau.